Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos estudar a osmometria, começando com um exemplo. Vamos considerar que eu tenha dois frascos e nestes dois frascos eu vou colocar no primeiro água pura. Então aqui eu tenho água pura, vamos sinalizar escrevendo aqui água pura. E no segundo frasco, eu tenho água salgada. Eu vou colocar a água salgada com uma cor diferente. Pode ser a cor verde. E vou sinalizar escrevendo aqui também. Água salgada. Vocês conhecem uma célula sanguínea que é chamada de hemácia. As hemácias são as células responsáveis por transportar o oxigênio. O que acontece se eu colocar uma hemácia em água pura? Bom, se a hemácia for lançada em água pura, vai acontecer o rompimento dessa célula. A célula ficará túrgida por conta da entrada da água no interior da hemácia. Muita água vai entrar no interior da hemácia atravessando pela membrana plasmática, que é uma membrana semipermeável que permite a passagem de água. E o que acontecerá se nós jogarmos a mesma hemácia em água salgada? Esta hemácia irá murchar. Vamos representar, portanto, a hemácia murchando. E isso acontece por quê? Porque sai água da hemácia, do interior da hemácia, em direção à solução de água salgada. Nos dois casos, nós observamos um fenômeno que é conhecido por vocês como osmose. E é este fenômeno que eu vou chamar a partir desta aula de fenômeno osmótico que nós vamos estudar. Vamos realizar um experimento. Na verdade, vamos considerar um experimento. Imagine que eu tenha dentro deste frasco um certo volume de água pura. Está aqui a nossa água pura. Eu vou inserir neste frasco um recipiente e este recipiente é formado por uma membrana semipermeável, que eu vou chamar de MSP, membrana semipermeável. Essa membrana pode ser um papel vegetal ou uma tripa de animal, tipo aquelas que embrulham as linguiças. Eu vou colocar também no interior deste frasco um tubo de vidro bem fino. Deste lado o tubo está aberto, deste lado também. E eu vou vedar o frasco, vou vedar o recipiente bem aqui, para que não haja entrada de água pela boca do recipiente. E no interior deste tubo eu vou colocar uma solução. Pode ser uma solução de glicose. Então aqui nós temos uma solução açucarada de glicose. Vocês já sabem que a concentração da solução é maior que a concentração da água pura e, portanto, haverá um movimento de água entrando no recipiente, atravessando pela membrana que é semipermeável. E neste caso, nós vamos considerar que é uma membrana semipermeável ideal, que não permite a passagem de glicose para o meio que contém água pura. Inicialmente, antes que este movimento de água aconteça, vocês podem observar que a altura da água no interior do tubo em relação à altura da água que está no recipiente é a mesma. Mas após algum tempo em que este movimento de entrada da água está acontecendo, o que vai ocorrer com a altura da água no interior do tubo? Eu vou reproduzir novamente o desenho que eu fiz para vocês. Está aqui. Vamos considerar a entrada da água, que passa da água pura do sistema que contém somente água pura para o sistema que contém a solução de glicose. E vamos verificar agora o que acontece com
a altura da água no interior do tubo após algum tempo. Vocês observam que o nível da água no interior do tubo irá se elevar e nós podemos considerar essa diferença como a diferença H. O que provoca essa elevação da água no interior do tubo é uma força, uma pressão exercida pela água que está entrando para a solução. Visto isto, na próxima aula nós vamos entender com maiores detalhes o que está acontecendo neste experimento. Não percam!